espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É sempre um prazer, uma alegria ter vocês aqui comigo, novamente com o último capítulo de 1 Samuel. Eu me alegro muito quando vocês entram aqui no meu canal, deixam um amém, deixam um comentário ou deixam um like dizendo que vocês gostaram. Como eu sempre falo, faz tempo que eu não falo, vocês têm que ler o capítulo antes de me ouvir, certo? Por quê? Porque é o Senhor que fala diretamente com você através da leitura da palavra. Depois, você me ouve e eu acrescento algumas coisas que talvez tenham passado despercebido para você, mas é muito importante a leitura diária dessa palavra. Hoje, 1 Samuel capítulo 31 é um capítulo muito triste, porque vai falar da morte de Saul e de seus filhos. Então, um capítulo que vai ficar para a história de Israel. E o próximo, 2 Samuel, começa o reinado de Davi. Diz aqui que os filisteus perseguiram e mataram os israelitas na montanha de Gilboa, versículo 1. Depois perseguiram Saul e seus filhos, matando Jonatas, aquele grande amigo do Davi, Abinadab e Malquizua, seus filhos. Versículo 2 vai falar da morte de Saul e dos dois filhos. E como foi que eles mataram Saul? Os flecheiros o alcançaram e Saul pediu ao pajem dele de armas que o matasse. Por quê? Porque ele não queria que os filisteus fizessem isso, que os filisteus o matassem. Então ele pede ao pajem que o mate. Mas o pajem não tem coragem, porque imagina você matar o rei. E aí ele não quis fazer, e o que ele faz? Ele mesmo se lança sobre a lança. Sabe aquela lança que várias vezes ele atirou no Davi? Ele mesmo se jogou sobre ela e se matou. O versículo 4 fala isso. E o pajem dele, vendo que ele havia feito isso, faz a mesma coisa. Também se lança e morre, como Saul. Versículo 5. Saul e seus filhos, pajem de armas todos, morreram naquele dia. Versículo 6. E todos os homens de Israel fugiram. Os filisteus, então, habitaram suas cidades. Olha que momento triste de Israel. Eles mataram o rei, mataram o povo, expulsaram o povo de lá e ainda tomaram as suas cidades. Versículo 7. Quando encontraram Saul e seus filhos, eles cortaram a cabeça deles e enviaram para toda a terra dos filisteus para anunciar ao povo que eles haviam morrido. Versículo 9. Puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo no muro de Bet-San. Olha que coisa terrível, né? Penduraram eles no muro, deixaram lá exposto para que todos vissem que eles os haviam matado. Versículo 10. Ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade vieram até o corpo de Saul e de seus filhos e os trouxeram de volta a Jabes. Queimaram lá, sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo e jejuaram por 7 dias. O judeu tem muito cuidado com o corpo das pessoas. Eles preservam o corpo e os ossos. Para um judeu é muito importante ter de volta o corpo, ainda que morto, daqueles que são seus. Porque eles creem na ressurreição do último dia, quando o Senhor virá buscar a sua igreja. E por isso eles preservam os ossos. O profeta Ezequias vai falar sobre o vale dos ossos secos, quando os ossos ressuscitarão dos mortos. Por isso eles preservam muito a questão do corpo preservado, é muito importante para eles. Está no versículo 12 e 13. Aqui a gente vai ver o cumprimento do que Deus tinha dito a Saul através do profeta Samuel, de que ele não levaria aquele reino adiante, que ele seria morto, ele e seus filhos. Então, no capítulo anterior, enquanto nós vimos a completa vitória de Davi, lá na cidade de Ziclag, quando ele foi atrás dos amalequitas e os alcançou e trouxe de volta os espojos, aqui nós vemos o oposto. Nós vimos a derrota do rei Saul diante dos filisteus, numa guerra que inclusive era para o Davi estar presente, mas que Deus o livrou para que ele não fizesse isso, para que ele não fosse
contra o seu próprio povo. Isso nós já falamos no capítulo anterior. Saul rejeitou o governo de Deus e seu governo foi levado à própria destruição. Não havia mais espaço para o Senhor na vida dele. Ele é tão sério o que havia acontecido. O Saul se deixou corromper pelo orgulho, pela soberba e pelo ódio que ele tinha contra Davi, pela inveja. Ele deixou todos esses sentimentos tomarem conta do seu coração e, ao invés de se humilhar na presença do Senhor, foi fazer o quê? Foi atrás de feiticeiro, curandeiro, adivinhador. Abandonou o Senhor. Muitas vezes a gente fala, o Senhor o abandonou? Não, ele abandonou o Senhor primeiro e por isso tudo isso lhe sobreveio. Na verdade, não havia mais espaço para mais ninguém que não fosse o próprio ego dele, que a sua vida se resumiu num único objetivo doentio: perseguir e matar a Davi. A espada que ele sonhara em cravar no Davi, que muitas vezes ele lançou contra ele, acabou que ele mesmo se jogou sobre ela. Acabou sendo um instrumento do seu suicídio. Vai vendo quanta coisa a gente consegue tirar desse capítulo. Não é uma lamentável e triste ironia isso que aconteceu com Saul? Ele teve tudo para ser um grande rei, ele tinha Deus a seu favor, mas ele rejeitou ao Senhor. Assim como Saul, muitos têm sido levados a tirarem as suas próprias vidas, por se sentirem em aperto, em angústia, com problemas, com aflições, com lutas diárias. Vivem de uma tal maneira que só conseguem enxergar seu próprio problema, seus próprios problemas, quando a solução é olhar para os outros, olhar para o Senhor e reconhecer que a graça dele nos basta. 2 Coríntios 12, 9. Eu costumo dizer que quando você coloca o olho no problema do outro e quando você se propõe a ajudar os outros, você vê que o seu problema fica bem menor e você consegue lidar com ele de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais saudável, mais coerente. Quando você se perde no seu eu, no seu próprio problema, o mundo é só o seu umbigo, aí você perde a noção e você começa a fazer coisas que trazem muita dor para a sua vida. Quanto mais você foca no seu problema, no seu ego, no seu orgulho, na sua soberba, na sua inveja e nos seus problemas, o problema fica cada dia maior para você. Comece a olhar para o problema dos outros. Comece a olhar como Deus olha. Deus olha querendo cuidar das pessoas. Olhe para as pessoas com esse mesmo amor. E você vai ver que o seu problema vai ficar pequenininho, que você não vai nem ligar para isso. Saul recebeu o salário do seu pecado, a morte. Romanos 6:23 fala disso. E Davi, pelo contrário, recebeu o dom da vida e da vitória, que é um dom de Deus. Qual é a sua escolha hoje? A vida ou a morte? A vida em desobediência ao Senhor ou a vida obediente ao Senhor? O Senhor fala, eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida, eu peço, e você amontoará ouro como pó. É isso que diz a palavra. Deuteronômio 30:15 diz que o Senhor nos propõe essa vida e a morte. Isso está escrito em Deuteronômio 30:15. Mas ele insiste para você escolher a vida. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele tem prazer na morte do justo, diz essa palavra. Quando morre um justo, os céus se alegram. Mas quando morre um ímpio, o Senhor não sente prazer nenhum na morte deles. Amém? Então, faça como fez o Davi. Apegue-se ao Senhor. Dependa dele. Entregue a sua vida ao Senhor. Escolha bem. Escolha a graça, escolha a bênção, escolha Jesus, escolha a vida. Dê atenção ao que Deus fala em Jó 33:14, que diz, Deus fala de muitas maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. Você está aqui me ouvindo, eu sei que você não está fazendo isso, porque você está dando atenção à palavra de Deus. Embora muitas pessoas não fiquem até o final do vídeo, eu não sei por que razão, porque eu recebo um cronograma de quanto tempo as pessoas estão ouvindo essa palavra ou ouvindo esse capítulo. A média é de 2 minutos. Gente, eu não consigo falar um capítulo em 2 minutos, nem que eu quisesse só falar o básico e fechar. Não tem condição. Mas para você ver que as pessoas não têm muito tempo para dar ouvidos ao Senhor. Você que chegou até o final,
com certeza você deu esse tempo ao Senhor. Eu quero que você escreva aí, se você assistiu até o final: eu tenho tempo para o Senhor. Glorifique a Deus por isso. Amanhã a gente volta com 2 Samuel, capítulo 1, que vai ser o pranto de Davi pelo seu rei, por Saul. Apesar de toda a perseguição, ele o amava, ele o respeitava como rei. Que o Senhor te abençoe, que ele te guarde, que ele te faça escolher o caminho excelente, o caminho do Senhor. Eu oro para que tudo que você tem passado de problemas na sua vida, que você agora coloque na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que você imagina ou pensa, mas é do jeito dele, não é do seu. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada